queridos alunos e queridas alunas, tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que sim. Saudade de vocês. Lembre-se, não viva no automático, perceba tudo e a todos, mas acima de tudo, observe a si mesmo. Estamos começando mais uma videoaula de geografia, logo após a vinheta. Ok, galera, nosso assunto de hoje é a emigração de brasileiros. No início da década de 1980, o baixo crescimento econômico fez o Brasil conhecer um novo processo em sua dinâmica populacional, a emigração de brasileiros, principalmente para os Estados Unidos, o Japão, o Canadá, a Austrália e países da Europa e da América Latina. Antes disso, o país tinha conhecido as migrações forçadas por motivos políticos, sobretudo nas ditaduras de Getúlio Vargas nos anos 1930 e no regime militar de 1964 a 1985. Nos anos 1980, as altas taxas de inflação, de desemprego e a busca de melhores perspectivas de vida foram os principais motivos que levaram a uma evasão de brasileiros para outras partes do mundo. Depois de alguns anos de estabilidade do Plano Real, essas saídas diminuíram um pouco, mas foram retomadas após a desvalorização da moeda em 1999. Algumas vezes, esses movimentos migratórios envolvem aspectos negativos, como tráfico de imigrantes, tráfico de mulheres que, seduzidas com promessas de altos salários, acabam envolvidas em redes de prostituição. As estatísticas sobre brasileiros no exterior são imprecisas. Por causa do quê? Por causa da existência de imigrantes que trabalham e vivem de maneira clandestina em outros países. Apesar das rígidas leis elaboradas para impedir a entrada de estrangeiros, o número de brasileiros nos Estados Unidos é muito grande. Eles se concentram principalmente em algumas cidades e regiões, como Nova York, Flórida e Califórnia. Grande parte desses imigrantes brasileiros entrou clandestinamente nos Estados Unidos pela fronteira com o México. Muitos brasileiros emigraram também para países vizinhos, como o Paraguai, motivados pelo quê? Pela expulsão de trabalhadores do campo, principalmente em virtude da construção de barragens para hidrelétricas naquelas áreas. Como o custo de vida no outro lado da fronteira era muito baixo, pois muitos desses trabalhadores deixaram o Brasil, ao longo da fronteira com o Brasil, tem se desenvolvido várias cidades construídas majoritariamente por brasileiros. São chamados brasiguaios. Os brasileiros têm migrado também para a União Europeia e o Japão. Algumas vezes vê-se nos noticiários casos de brasileiros que sofrem preconceito e passam por situações humilhantes em aeroportos, principalmente na Espanha e no Reino Unido. Galera, no caso do Japão, tem migrado para lá os descendentes de japoneses que vieram para o Brasil no início do século XX, os chamados decassegues. Com a crise econômica mundial de 2008 a 2011 e a estabilidade da economia brasileira nesse mesmo período, a imigração diminuiu no Brasil, que, segundo demógrafos, voltou a ser um país de imigração, recebendo pessoas de várias partes do mundo. Com esse movimento de retorno ao Brasil, houve uma diminuição significativa na entrada de remessas de dinheiro no país, logicamente, né? Historicamente, em razão do grande número de brasileiros que residiam no exterior, era também muito expressivo o valor que eles mandavam para cá. Em 2015, o Brasil enfrentou uma de suas maiores
crises econômicas, agravada pelo quê? Pelo aumento da inflação e do desemprego, que isso não é novidade em nosso país. Isso resultou na emigração de milhares de brasileiros rumo principalmente aos Estados Unidos, onde buscam maior estabilidade financeira e profissional. No entanto, galera, os que saem são portadores de diplomas universitários e empreendedores. E isso é bom para o Brasil? Péssimo. Por quê? Porque isso significa a perda de valioso capital humano para o Brasil. Ainda assim, o país continua recebendo um grande número de sul-americanos. As novas migrações internacionais, entre os movimentos migratórios no Brasil do século XXI, nós podemos reconhecer a imigração de brasileiros, as migrações de retorno e a imigração estrangeira. Há também um tipo especial de imigrantes, os chamados refugiados, dos quais trataremos mais adiante. Como já estudamos, imigração internacional trata de um deslocamento humano de um país para outro, geralmente em busca de melhores oportunidades de vida. Já as migrações de retorno envolvem indivíduos que estão voltando às suas respectivas pátrias depois de uma temporada no exterior. A imigração estrangeira no Brasil é o movimento de pessoas de outras nacionalidades que vêm viver nessas terras. No Brasil, a maioria desses imigrantes é de sul-americanos, principalmente bolivianos, peruanos, paraguaios, equatorianos, entre outros. Entre os asiáticos destacam-se os coreanos, com sua grande colônia na cidade de São Paulo. Também tem crescido o número de imigrantes haitianos beneficiados por razões humanitárias. Africanos e originários do Oriente Médio são, na maioria, considerados refugiados, como estudaremos a seguir. Acontecem também muitas migrações ilegais, que é a entrada e a permanência de estrangeiros no país em situação de ilegalidade, cujos dados oficiais são poucos em vista dessa situação. As migrações ilegais muitas vezes agravam um problema que é considerado uma chaga em qualquer sociedade civilizada, que é o trabalho escravo, que infelizmente ainda existe. Também engrossam a grande quantidade de mão de obra de baixa remuneração. Falando um pouquinho de refugiados, segundo a Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951, o que é refugiado? É toda pessoa que, por causa de fundados temores de perseguição devido à sua raça, religião, nacionalidade, associação a determinado grupo social ou opinião política, se encontra fora de seu país de origem e, por causa dos ditos temores, não pode ou não quer regressar ao seu país de origem. Nos anos de 1960, o Brasil foi o primeiro país do Cone Sul a ratificar a Convenção de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados. No ano de 1997, passou a ser o primeiro país do Cone Sul a sancionar uma lei nacional de refúgio. O Comitê Nacional para os Refugiados, o chamado CONARE, é o organismo público responsável por receber as solicitações de refúgio e determinar se os solicitantes reúnem as condições necessárias para ser reconhecidos como refugiados. Trata-se de uma comissão interministerial no âmbito do Ministério da Justiça, o qual possibilita às pessoas reconhecidas como refugiados documentação que lhes permite residir legalmente no país, trabalhar e ter acesso aos serviços públicos, como saúde, educação, entre outros. Em 1999, o Brasil firmou com a ONU um acordo para receber refugiados de vários países. Desde então, o número de pessoas nessa situação tem aumentado consideravelmente.
Segundo o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, a chamada ACNUR, dos refugiados aceitos pelo Brasil, além daqueles oriundos das nações listadas anteriormente, outras populações relevantes também se estabeleceram no território, sendo originários da Libéria, da Palestina, do Iraque e de Serra Leoa, que é Serra Leoa, o país mais pobre da África. Provavelmente as principais barreiras que os refugiados enfrentam em um novo país são o idioma e as diferenças culturais. Para que eles se integrem na nova sociedade que os acolheu, essas barreiras precisam ser vencidas, algo que pode ser mais difícil quanto maior a distância cultural existente. No Brasil, há grupos de apoio e acolhimento aos refugiados que, além de lhes dar aulas de língua portuguesa, também fazem uma ponte cultural com o objetivo de inseri-los na cultura do nosso país. Ao se estabelecerem em seus novos países, os refugiados iniciam uma outra jornada, uma outra difícil jornada, a busca por um trabalho. Essas pessoas apresentam diferentes perfis, podem não ter formação profissional ou tê-la, o que nem sempre significa que encontrarão trabalho na área de formação, e podem ainda encontrar oportunidades em empregos formais ou informais. Esse tema é de grande preocupação para as autoridades e as organizações de apoio aos refugiados. Palestras e cursos sobre o mercado de trabalho, as formas de inserção nele e sobre empreendedorismo são algumas maneiras de auxiliar essa população a se estabelecerem profissionalmente para que, desta forma, obtenham a estabilidade econômica. Ok, galera, por hoje nós ficamos por aqui. Lembrando que as atividades domiciliares estão sendo postadas lá no Google Sala de Aula e nossos encontros virtuais estão sendo feitos pelo Google Meet. Assistam mais videoaulas no canal do Professor Roger no YouTube. Quando chegar no YouTube, não esqueça de dar um like, de comentar, de inscrever-se e clicar no sininho de notificações para fortalecer o nosso canal, para que nessas aulas nós possamos aprender cada vez mais. Um grande abraço, beijo no coração, até logo, até mais